A tradição extremo-oriental, em sua parte propriamente cosmológica, atribui capital importância aos dois princípios, ou, se preferir, às duas categorias, que designa pelos nomes de Yang e Yin. Tudo que é ativo, positivo ou masculino é Yang. Tudo que é passivo, negativo ou feminino é Yin. Essas duas categorias estão ligadas simbolicamente à luz e à sombra. Em todas as coisas, o lado claro é Yang e o escuro é Yin, mas um não existindo nunca sem o outro. Eles aparecem como complementares, muito mais do que como opostos. Esse sentido de luz e sombra encontra-se especialmente com sua acepção literal, nas determinações dos lugares geográficos. E o sentido mais geral, em que essas mesmas denominações de Yang e Yin se estendem aos termos de todo complementares, tem inúmeras aplicações em todas as ciências tradicionais. Segundo o que já dissemos, é fácil compreender que Yang é o que procede da natureza do céu, e Yin é o que procede da natureza da terra. Desde que é do complementarismo primeiro do céu e da terra, que derivam todos os outros complementarismos mais ou menos particularmente. E por isso, pode-se ver de imediato a razão da assimilação desses dois termos com a luz e a sombra. Com efeito, o aspecto Yang dos seres corresponde ao que neles há de essencial, ou de espiritual, e sabe-se que o espírito é identificado com a luz pelo simbolismo de todas as tradições. Por outro lado, seu aspecto Yin é aquele pelo qual se liga a substância, e esta, devido à inintegibilidade inerente à sua distinção ou a seu estado de pura potencialidade, pode ser definida propriamente como a raiz obscura de toda existência. Desse ponto de vista, pode-se dizer ainda, utilizando a linguagem aristotélica e escolástica, que Yang é tudo aquilo que é em ato e Yin tudo aquilo que é em potência, ou que todo ser é Yang do ponto de vista em que é em ato e Yin do ponto de vista em que é em potência, visto que esses dois aspectos encontram-se reunidos necessariamente em tudo o que é manifestado. O céu é inteiramente Yang e a terra inteiramente Yin, o que equivale a dizer que a essência é o ato puro e a substância potência pura. Mas são assim no estado puro exclusivamente enquanto são os dois polos da manifestação universal, e em todas as coisas manifestadas. O Yang jamais existe sem o Yin, e este sem o Yang, uma vez que a sua natureza participa ao mesmo tempo do céu e da terra. Se considerarmos especialmente o Yang e o Yin em seu aspecto de elementos masculino e feminino, poder-se-á dizer que, em razão dessa participação, todo ser é andrógeno, num certo sentido, e numa certa medida, e que o é, além disso, tanto mais completamente quanto mais equilibrados nele são esses dois elementos. O caráter masculino ou feminino de um ser individual dever-se-ia mais rigorosamente dizer principalmente masculino ou feminino, pode, portanto, ser considerado como resultante da predominância de um ou de outro. Seria naturalmente fora de propósito aqui tratar de desenvolver todas as consequências que se podem tirar dessa observação, mas basta um pouco de reflexão para entrever, sem dificuldade, a importância que são suscetíveis de apresentar, em particular, para todas as ciências que se relacionam com o estudo do homem individual dos diversos pontos de vista de que este pode ser considerado. Vimos antes que a Terra aparece por sua face dorsal e o céu por sua face ventral. Por essa razão, o Yin está no exterior enquanto o Yang está no interior. Noutras palavras, as influências terrestres que são Yin são exclusivamente sensíveis
e as influências celestes, que são Yang, escapam aos sentidos e só podem ser percebidas pelas faculdades intelectuais. Aí, uma das razões pelas quais, nos textos tradicionais, o Yin é nomeado, em geral, antes do Yang, o que pode parecer contrário à relação hierárquica que existe entre os princípios a que correspondem, isto é, o céu e a terra, na medida em que são o polo superior e o polo inferior da manifestação. Essa inversão da ordem dos dois termos complementares é característica de certo ponto de vista cosmológico, que é também o do Sankhya hindu, em que Prakriti figura, do mesmo modo, no começo da enumeração dos tattvas e Purusha no fim. Esse ponto de vista, com efeito, procede de algum modo, remontando, da mesma forma como a construção de um edifício começa pela base e termina no ponto mais alto. Parte do que é mais imediatamente perceptível e vai na direção do que é mais oculto, isto é, vai do exterior para o interior, ou do Yin para o Yang. Nisso, ele é o inverso do ponto de vista metafísico, que partindo do princípio para chegar às consequências, vai ao contrário, do interior para o exterior. E essa consideração do sentido inverso mostra bem que esses dois pontos de vista correspondem propriamente a dois graus diferentes de realidade. De resto, vimos noutro lugar que, no desenvolvimento do processo cosmogônico, as trevas, identificadas ao caos, estão no começo, e a luz, que ordena esse caos para tirar dele o cosmos, está depois das trevas. Isso quer dizer, ainda que, desse ponto de vista, o Yin está com efeito antes do Yang. Considerados separadamente um do outro, o Yang e o Yin têm por símbolos lineares o que chamamos as duas determinações. L-I quer dizer o traço contínuo e o traço interrompido, que são os elementos dos trigramas e dos hexagramas do I Ching, de tal modo que estes representam todas as combinações possíveis desses dois termos, combinações que constituem a integralidade do mundo manifestado. O primeiro e último hexagrama, que são Qien e Coen, são formados respectivamente de 6 traços contínuos e de 6 traços interrompidos. Representam, portanto, a plenitude do Yang, que se identifica com o céu, e a do Yin, que se identifica com a terra. E é entre esses dois extremos que se colocam todos os outros hexagramas, em que o Yang e o Yin se mesclam em proporções diversas e que correspondem assim ao desenvolvimento de toda a manifestação. Por outro lado, esses mesmos dois termos, Yang e Yin, quando se unem, são representados pelo símbolo que é chamado por essa razão Yin-Yang, e que já estudamos noutra obra do ponto de vista em que representa mais particularmente o círculo do destino individual. De conformidade com o simbolismo da luz e da sombra, a parte clara da figura é Yang e a parte escura é Yin. E os pontos centrais, escuro na parte clara e clara na parte escura, lembram que na realidade o Yang e o Yin não existem nunca um sem o outro. Na medida em que o Yang e o Yin, embora unidos, já são distintos, e nisso é que a figura é exatamente Yin-Yang, é o símbolo do andrógeno primordial, visto que seus elementos são os dois princípios masculino e feminino, e também, segundo outro simbolismo tradicional mais geral ainda, o ovo do mundo, cujas duas metades, quando se separarem, serão respectivamente o céu e a terra. A mesma figura, por outro lado, considerada como formando um todo indivisível. O que corresponde ao ponto de vista principal torna-se o símbolo de Tai Chi, que surge assim como a síntese do Yin e do Yang, mas somente se precisar que essa síntese, sendo a unidade primeira, é anterior à diferenciação de seus elementos, portanto, absolutamente independente desses.
De fato, só se pode considerar Yin e Yang em relação ao mundo manifestado, que, como tal, procede de todo das duas determinações. Esses dois pontos de vista, segundo os quais o símbolo pode ser considerado, resumem-se na fórmula seguinte: os 10.000 seres são produzidos de Sal, por Tai-I, que é idêntico a Tai-Ki, modificados, o A, por Yin e Yang, pois todos os seres provêm da unidade principal, mas suas modificações no devir devem-se às ações e reações recíprocas das duas determinações.